Pancadaria evangélica, ou pancadaria religiosa, pancadaria espiritual. Isso é uma das coisas que muito tem acontecido desde a fundação do mundo e antes dela, né? Porque nos céus tinha um anjo que era muito poderoso, forte, que nós hoje chamamos ele de Satanás, chamamos de demônio, chamamos de diabo, mas ele era o querubim ungido. Era um anjo muito inteligentíssimo, né? E continua ainda sendo inteligentíssimo. Lá nos altos céus ele queria ser semelhante ao Altíssimo e Deus falou o seguinte: aqui não. Só dele pensar em ser semelhante ao Altíssimo, o Senhor vai te lançar daí de cima para baixo. Mas quando ele faz as coisas dele, ele não faz sozinho. Ele sempre agrupa outros, chama outros para não ir sozinho para a destruição, que é a destruição dele, que é chamado inferno. Pois bem, com isso eu quero dar uma introdução aqui, falando que as grandes religiões do mundo sempre estão disputando, sempre estão brigando, os crentes sempre disputam, só que o diabo também quer disputar com Deus a todo custo, e os que servem a Deus de uma forma assim, fingida, acha que tem autoridade suficiente para expulsar demônio. 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, que era o principal sacerdote na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, aonde Paulo pregou lá, pelas minhas contas aqui, dá 2 anos e meio, mais ou menos, 3 meses, ele ficou na sinagoga disputando e persuadindo as pessoas a entrar no reino dos céus. Isso está em Atos, capítulo 19, versículo 8. Tinha tanto judeus como gregos que ouvia Paulo pregar. Paulo ensinava o evangelho de uma forma tão linda, tão profunda, tão extraordinária, que durante um espaço de quase 2 anos e meio, ele pregou em toda a Ásia. Está escrito que toda a Ásia ouviu ele pregar. Veja bem que para sair daqui de São Paulo e ir de carro a uma viagem de 100 quilômetros, você vai gastar, se tiver um pouquinho de trânsito, 1 hora, 1h20, 1h30. Paulo teve que fazer isso em 100 quilômetros para pregar num espaço de 2 anos. Ele ministrou o evangelho e toda a Ásia ouviu ele pregar. Agora, o interessante é que o sumo sacerdote, chamado Seva, tinha uns filhos, que eram 7 filhos, e esses 7 filhos viram Paulo pregar e falaram assim: Paulo tem essa unção, tem essa graça, tem essa sabedoria, tem essa inteligência, nós também somos filhos do sacerdote, vamos fazer a mesma coisa, vamos ministrar igual ele ministra. É aí que dá tudo errado. Por quê? O sacerdote tinha uns filhos que era chamado de judeus exorcistas ambulantes. E esses exorcistas ambulantes, o que eles faziam? Eles falavam assim: conheço Paulo e sei que ele prega o evangelho muito bem, sai demônio. E chegou em um homem que estava endemoniado e falou: sai Satanás, sai demônio. Aí o cara endemoniado falou assim, do diabo na boca do cara: conheço Paulo, conheço Jesus, conheço Paulo. E vós quem sois? Aí, o cara chegou, espancou, bateu com força. Bateu de forma tão pesada que isso se tornou notório. E ao se tornar notório isso na cidade de Éfeso, diz que o evangelho crescia e se multiplicava, e Deus, por mãos de Paulo, fazia obras extraordinárias. Agora, o mais interessante é como eu vou finalizar isso aqui. Funciona assim. Você pode ser filho do apóstolo, do bispo, do pastor, do presbítero, do evangelista, do diácono, do cooperador, da irmã do ciclo de oração, do crente que tem o sapatinho de fogo, do pastor mais ungido, do crente mais cheio da unção. Mas se a unção não estiver em você, não vai resolver nada. Se o poder do Espírito não estiver na sua vida, você vai apanhar de uma pessoa endemoniada na hora que você for expulsar o diabo. Porque é o seguinte: Satanás, ele sabe quem tem unção, ele sabe quem busca a Deus de verdade, ele sabe quem tem graça de Deus. Aí você pode me dizer assim: mas o diabo não sai em nome de Jesus? Sim, ele sai em nome de Jesus. Mas o diabo não respeita divisas. Ele não respeita quem acha que tem. Porque se você quiser achar que tem filiação espiritual para expulsar Satanás, ele nunca vai te respeitar. Porque se tem uma coisa que o inferno ele só respeita, é o nome de Jesus. Jesus falou assim: em meu nome expulsarão os demônios. Jesus disse. Mas não é qualquer pessoa que vai fazer
as coisas acontecer porque viu o outro fazer e acha que pode. Ah, porque eu vi um camarada pregar lá na unção, também vou pregar, vou imitar a pregação dele todo e vai dar o mesmo resultado. Não dá. Porque os dons e a vocação, Deus dá para quem Ele quer. A maneira de Deus usar as pessoas são diferenciadas, é pela multiforme graça, ou seja, multiforme graça é várias maneiras que Deus tem para usar as pessoas. Agora, o que se deve ser entendido é o seguinte: se mexer com quem está endemoniado e você não tiver com graça de Deus o suficiente, você vai apanhar e a pancadaria vai ser forte. E eu já vi, vou terminar dizendo o seguinte: eu era vendedor de sorvete, menino ainda, tinha 13 anos mais ou menos, e uma moça, uma senhora, estava endemoniada, e nessa que ela estava endemoniada, eu não sei o que um fiscal de ônibus, que era da linha aqui chamada Bola Branca, na época, foi mexer com essa mulher, a mulher avançou para cima do fiscal e deu-lhe porrada, deu-lhe soco, bateu com força e juntou bem uns 5, 6, 7, 8 pessoas para separar. Todos que colocavam a mão apanhavam. Todos que colocavam a mão levavam chute, levavam murro, porque a mulher estava endemoniada. Logo na hora eu detectei. Mas, naquela época, eu tinha 13 anos, eu não sabia nem como chegar, nem como expulsar. Olha, filho de crente. Mas não é porque é filho de crente que você vai mexer aonde ninguém te chamou. Só coloque a mão naquilo que você foi chamado. Só expulse aquilo que Deus lhe deu autoridade. Se você não tem, fique quietinho na sua. Porque os sinais seguem os que creem. Mas não é para mim ficar mexendo, tipo, igual uma cobra. Ela está lá no canto dela. Por que eu vou passar lá e mexer? O diabo é do mesmo jeito. Ele é a antiga serpente. Ele está lá na dele, eu vou lá mexer? Não. Eu vou querer imitar quem tem unção de Deus, quem tem dons de Deus, quem tem referência espiritual, ele não mexe. Porque ele sabe que mundo espiritual é um negócio muito sério. Agora, por que o outro que não tem referência, não tem unção, vai querer mexer? Se mexer, a pancadaria vai vir e vai apanhar muito. Eu quero terminar aqui dizendo para você para curtir, assistir os vídeos, dar like e Deus vai nos abençoar muito. Até mais. Até o próximo.